Já explicando. Ah, tá. Só dobrar a roda de cera para ter uma espessura um pouquinho maior de cera. Plastifica a cera até ela ficar brilhosa, não precisa até ela pingar, então ela só tem que ficar brilhosa. Posiciona sobre a parte lisa do garfo. Pressiona. Dobre a vestibular para a cera ter um pouquinho de retenção sobre o garfo de vocês. Vira pra câmera. Isso. O excesso lingual eu vou cortar com uma Lecron. Aquece o Lecron e corta esse excesso. Câmera. Nesse momento eu plastifico novamente minha cera até ela ficar brilhosa, pode ficar um pouco mais. E vou levar na boca do paciente. Sempre que for levar algo que for na lamparina na boca do paciente, encosta um pouquinho de vocês e vê se a temperatura está adequada. Eu posiciono meu garfo de uma maneira que a haste se localize bem no centro da face do paciente, na linha média do paciente. E agora eu pressiono contra os dentes do paciente. Deixa eu pegar a tua visão aqui de trás. Show de bola. Eu espero a cera esfriar um pouco, tiro e vejo se eu tenho boas marcações. Eu tenho que ter ao menos uma marcação posterior em cada hemiarco e uma marcação anterior. Se vocês possuírem o modelo do paciente, vocês podem posicionar o modelo sobre o garfo e averiguar se ele está estável sobre o garfo. Se ele não estiver estável sobre o garfo, eu simplesmente vou novamente, plastifico um pouco a minha cera, até ela ficar muito brilhosa. Novamente averigo se não está muito quente no garfo e levo novamente na boca do paciente. Tomando cuidado que encaixe na mesma posição, para não ter duplas marcações. E pressiono um pouco mais. Espero a cera esfriar um pouquinho, só para ter um pouco de estabilidade. E avalio agora novamente as marcações. Nesse momento eu tenho marcações melhores que a anterior. Certo? Posiciono na boca do meu paciente, meu garfo, ou também forquilha chamado, e peço ao meu paciente posicionar os seus polegares na região de segundo pré-molar ou de primeiro molar. E pressiona. Nesse momento ele abre um pouquinho as mãos, pode abrir um pouquinho os dedos aqui, isso. Eu pego o meu arco facial. Essa junta universal sempre virada para baixo. Ela não pode estar localizada para cima. Sempre virada para baixo. Tem algumas maneiras de encaixar o arco facial junto com o garfo no paciente. Uma das maneiras é encaixar com o garfo em boca, ou outro levar todo o conjunto ao mesmo tempo. A minha preferência é encaixar o garfo em boca. Às vezes me dá uma jogadinha nele para um lado. Isso. Encaixo ele o mais próximo possível ao paciente. E agora eu começo a abrir meu arco facial, cuidado com o rosto do paciente, até encostar, até chegar no meato acústico externo do paciente. Nesse momento eu encaixo minhas agulhas bem dentro do meato acústico externo do paciente. E peço ao paciente segurar meu arco facial. Nesse momento eu vejo que o relator naso está muito longe da glabela do paciente. Vamos, agora, como ficou muito longe o ponto de referência anterior, eu pego com esses meus dois dedos sobre a junta universal, pego sobre a haste transversal e vou puxando todo o conjunto. Até ficar próximo da região da glabela do meu paciente. Quando ficou próximo da glabela do paciente, eu solto o relator nasal
essa volta mais proeminente vai em direção ao nariz do meu paciente, ó. E eu vou soltando devagarinho. Até que pela vista sagital eu vejo que o relator náseo se encaixou bem sobre a gabela do meu paciente. Nesse momento eu pego meu dedo indicador, posiciono sobre essa hastezinha do relator náseo, o polegar nessa região posterior e eu faço uma leve pressão contra a gabela do paciente. Eu faço a pressão e aperto o meu relator náseo. Isso faz com que as olivas pressionem e entrem bem no meato acústico externo do meu paciente. Feito isso, eu avalio a distância intercondilar do meu paciente. Que nesse caso, olhando bem de cima, ela ficou entre o primeiro e o segundo risco, dando uma distância intercondilar de M. Agora, eu pego novamente para tirar qualquer folga entre as engrenagens do arco facial, pressiono um pouquinho aqui e vou apertando esse parafuso que une as duas asas do arco facial. Aperta, aperta. Aperta a primeira borboleta até ela ter uma resistência. Aperta a segunda borboleta até eu ter uma resistência. Termino de apertar essa primeira borboleta agora. Volto para a segunda borboleta. Para avaliar se ficou estável no paciente, eu peço para ele soltar. E agora eu peço para o paciente inclinar um pouco a cabeça para frente. Vocês veem que o arco facial ficou estável. Pequenas movimentações decorrentes da pele do paciente são aceitáveis. Mas caso o arco facial tombasse, caísse, é porque os 3 pontos de referência não estão bem encaixados. Feito isso aqui, eu retorno o paciente para a cadeira, somente solto o relator náseo, que normalmente incomoda um pouco o paciente, e eu solto essa parte central do arco facial. Isso já me permite abrir o arco facial e remover da boca do meu paciente. Tiro o meu relator náseo, tiro a proteção das olivas. E agora, como o meu paciente, a distância intercondilar do M, eu tenho que personalizar isso aqui também no meu articulador. O articulador normalmente vem com uma chavezinha. Você tem a chavezinha do... Posiciona sempre de cabeça para baixo para não... Isso. Sempre posicionem o arco facial na bancada de vocês de cabeça para baixo. A importância do arco facial está na posição desse garfo. Então, qualquer pressão que faça esse garfo se mover vai alterar a relação maxila-craniana que eu transferi do Luiz pro articulador. Como a distância intercondilar do meu paciente deu M, eu vou pegar nessa região dos elementos condilares, folgar eles. E vocês podem ver que eu tenho 3 perfuraçõezinhas nessa região. Deixa eu só soltar aqui e mostrar bem. Tem 3 perfurações. A distância intercondilar grande, M, e P, pequena. Como o nosso paciente tem o M. Se eu ajustei a distância intercondilar em M aqui, nos elementos condilares, eu tenho que ajustar também no meu ramo superior do articulador. Para ajustá-la, eu tenho que afrouxar esses parafusos. E eu começo a girar a rondana micrométrica até chegar nessa primeira marcação. Se vocês olharem bem, eu tenho a segunda marcação também. Entretanto, a segunda marcação seria para a distância intercondilar G, grande. Então eu vou até a distância M e paro na marcaçãozinha. Cuidado que quando vocês afrouxem o parafuso, afrouxe o parafuso da guia condilar também. Tem que posicionar em 30 graus novamente. Então deixa eu só virar aqui. Posiciona em 30. Aperta. Posiciona em 30. Aperta. Feito isso, é necessário avaliar se está bem ajustado sobre os elementos condilares. A distância entre
intercondilar, nessa marcação, é uma distância bem aproximada, muitas vezes não coincide. Então eu posiciono o elemento condilar e eu sinto se tem báscula. Eu só baixo a mesa. Deixa eu baixar também, Isso, daí eu consigo filmar. eu sinto se tem báscula nele. É uma báscula bem grandona assim. Ele dança um pouquinho para um ladinho e para o outro. Se ele tem báscula entre eles, eu tenho folga. Se eu tenho folga aqui, eu preciso aumentar um pouco essa distância da parede medial. Então eu vou abrir mais um pouquinho com a rondana micrométrica. Eu sinto que eu não tenho mais folgas agora. É bem justo. E o elemento condilar toca na parede posterior, de um lado e também do outro lado. Então, nesse momento, já está ajustado na distância intercondilar M do meu paciente. Nesse momento, eu pego o meu arco facial. Vocês podem observar que eu tenho uma perfuraçãozinha na região de olivas. E no ramo superior, eu tenho essa proeminênciazinha que vai encaixar na perfuração das olivas. Encaixo um lado, encaixo o outro lado, igual se apoiar sobre o peito. Encaixo. Nesse momento, eu aperto o parafuso na região anterior. E aperto os outros dois parafusos da haste transversal. Posicionaria agora sobre o meu articulador semi-ajustável e botaria algum apoio, como uma caixa de uva, pois eu não posso ter nenhuma pressão sobre o meu garfo. Então, se eu simplesmente abaixar, o garfo pode pegar sobre a mesa incisal. Então, eu pego uma caixa, apoio e agora eu teria o modelo do meu paciente. Nesse modelo do meu paciente, eu teria que fazer na base dele ranhuras e umedecer. Para quê? Para o gesso novo se unir ao gesso antigo. Nesse momento, eu posicionaria o meu modelo sobre o meu garfo, com muito cuidado, e agora eu manipularia gesso especial. Vocês pegariam um gesso especial tipo 4, por que o tipo 4? O tipo 4 tem menor expansão, comparado com o gesso tipo pedra e gesso comum. Então ele vai ter menor distorção. Quanto menos gesso utilizado, também menor vai ser essa expansão. Então, com o modelo sobre, manipularia o gesso na sua proporção correta. Vocês levariam o gesso de uma maneira que teria que lambuzar bem esse trilho dessa placa de montagem, para gesso encranhar sobre esse trilho, e somente com uma quantidade muito semelhante a uma bola de ping-pong, posicionaria sobre o modelo. E fecharia o ramo superior até tocar a haste transversal. Essa quantidade de gesso seria somente o suficiente para ligar o modelo ao ramo superior. Depois que o gesso especial tomou presa, eu faria a complementação com o gesso comum. E aí se finalizaria a montagem do ramo superior do articulador semi-ajustado.